Olá, galerinha do 7º ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e o nosso tema é citologia, estudo das células. E para iniciarmos, vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na aula passada. E nós estudamos os dois tipos básicos de célula, as células procariontes, que são células que não possuem membrana nuclear nem organelas em seu interior e o material genético fica espalhado. Em exemplo, nós temos a bactéria. Nós estudamos também as células eucariontes. São células que possuem membrana nuclear e organelas em seu interior. O material genético fica protegido dentro do núcleo. Em exemplo, nós temos as células animais e vegetais. Essa célula que está aí é uma célula animal. Nós vamos ver aqui os tipos básicos, né? Os exemplos aqui dos procariontes, né? Então, a palavra procarionte, ela significa ser primitivo que não possui carioteca, ou pode ser também um ser com ausência de membrana, ausência de núcleo, sem membrana, sem núcleo, não possui membrana, não possui núcleo, falta membrana, falta núcleo. Memoriza aí que o procarionte não possui membrana, também não possui organelas dentro do seu interior. Vamos ver agora os eucariontes. Então, eucariontes, né, são células que têm uma carioteca verdadeira, ou seja, um núcleo verdadeiro. Então, são células com a presença de núcleo, com a presença de membrana, com a presença de carioteca. São seres que possuem membrana, possuem carioteca, possuem núcleo. Seres que têm membrana, têm carioteca, têm núcleo. Todas essas palavras aqui significam a mesma coisa, carioteca, membrana e núcleo, são todas sinônimos. Vamos continuar então vendo as características básicas dos procariontes. Então, os procariontes, eles são seres primitivos, são desprovidos de organelas membranosas no seu interior e possuem 3 coberturas externas, membrana, parede e cápsula. Vamos observar aqui nesta imagem da bactéria, tá? Olha como é o interior da bactéria. Só tem DNA, material genético, tá? Que são esses filamentos azuis aqui dentro. E ribossomos, que são esses pinguinhos, tá? Ó, ribossomas ou ribossomos. São os pinguinhos. Só isso que existe, tá? Esse material genético é chamado de nucleóide. Ele fica todo espalhado, ó, dentro do citoplasma da célula. Ela possui 3 paredes, ou seja, 3 camadas protetoras, tá? Que vai envolver toda essa célula, vamos conhecer todas elas. A primeira, aqui azul claro, é a membrana citoplasmática, tá? Segunda, aqui em verdinho, é a parede celular. E essa parte amarela cheia de cabelo é a cápsula. Esses cabelos aí são chamados de pile ou fíbrias, tá? Essas fíbrias ajudam a bactéria a se grudar nas coisas ou a se fixar uma com a outra no momento da reprodução. A bactéria pode apresentar também um flagelo, tá? Que é uma estrutura locomotora que ela utiliza para se locomover. Vamos conhecer agora então os exemplos, tá? De célula procarionte. Aqui nós temos imagens reais do microscópio, tá? São todos coloridinhos assim, porque no microscópio eles podem fazer uma tintura diferente para estar observando essas bactérias, mas tudo isso aqui são bactérias reais. E as bactérias podem ser classificadas em 3 tipos básicos, tá? Mas eles variam entre si. Por exemplo, os cocos, quando as bactérias são redondinhas, em forma de bolinha, né? Vamos dizer assim. Os bacilos, quando tem forma de bastão, quando são compridinhos, tá? Ó, cilíndrico e compridinho, aquela que nós observamos era um tipo de bacilo. E as espiraladas, que são enroladas, tá? Em forma de fio de telefone, em aspiral, tá? Retorcidas. E aqui a gente vai ter também, dentro do grupo dos bacilos, um tipo que se chama vibrião, tá? É como se fosse um bacilo entortado, tá? Um bacilo em forma de arco, tá? São os vibriões, ó. Ele tem tipo um formato de vírgula, tá? De arco. E é uma variação dos bacilos. Nós vamos ver aqui todos esses exemplos, ó. Esse daqui é bacilo, esse daqui é cocos, esse daqui é vibrião, que eu falei para vocês, mas também poderia ser classificado como um tipo de bacilo. Coco, bacilo. E aqui no final a gente tem 2 exemplos das espiraladas, tá? Olha como elas são enroladas, retorcidas, tá? São as espiraladas. Vamos conhecer agora a célula eucarionte. Então, é uma célula que possui núcleo, tá? O que seria núcleo? Essa estrutura aqui,
que vai guardar o DNA, o material genético, que é essa parte aqui mais escura. Possui organelas membranosas. O que é a organela membranosa? Todas essas estruturas, essas coisas que estão aqui dentro da célula, em volta aqui do núcleo, tá? Inclusive o núcleo. O núcleo é uma organela membranosa, porque ele tem uma membrana, tá? Vai ficar protegendo ali o DNA. E também podem ser do tipo animal e vegetal. Então, esse aqui é um exemplo de célula animal, mas tem também a célula vegetal, que é um tipo de célula eucarionte. Agora nós vamos conhecer o nome e um pouquinho da função de cada organela que tem dentro da célula eucarionte. Vamos conhecer então as estruturas da célula eucarionte. Vamos começar conhecendo a membrana plasmática. A membrana plasmática é toda essa região cor-de-rosa, tá? E a nossa célula aqui ela está cortada para que nós possamos observar também o seu interior. Mas a membrana plasmática é responsável pela entrada e saída das substâncias na célula. É ela que limita, dá todo o limite e o formato da célula. E é ela também que permite a entrada e a saída das substâncias. Ela tem poros, tá? Que é por onde as substâncias entram e saem da membrana. A outra estrutura que nós vamos ver se chama hialoplasma. É todo o interior da célula onde se encontram as organelas celulares. Tudo que está dentro da membrana se chama hialoplasma ou citoplasma. O núcleo é a região onde nós encontramos o DNA ou o material genético da célula. Ele fica protegido por essas membranas aqui, tá? Por isso que a célula eucarionte ela é diferente, ela tem uma proteção a mais para o seu DNA. Mitocôndria são essas estruturas aqui cor verde, tá? Essas cores são todas ilustrativas. E a mitocôndria é responsável pela produção da energia da célula e respiração da célula. Vamos conhecer o retículo endoplasmático liso. Então, o retículo é essa estrutura que fica aqui, tá? É responsável pela produção e síntese de proteínas, tá? Então, é o retículo endoplasmático liso. Vamos conhecer também o retículo endoplasmático rugoso, que é essas estruturas que estão aqui cheias de pontinho cor de roxo, esses pontinhos aqui, pinguinhos, né? Então, ele é chamado de retículo rugoso justamente porque ele possui esses pinguinhos roxos. E esses pinguinhos se chamam ribossomos ou ribossomas, tá? Então, cada pinguinho desse é um ribossomo. O ribossomo, ele é um fragmento de material genético e ele serve para enviar informações entre o núcleo e o citoplasma da célula. Então, ele faz parte aí dos processos metabólicos da célula. Vamos conhecer o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é responsável pela fabricação de bolsas, de estruturas que vão guardar substâncias e principalmente a fabricação de uma outra organela que é o lisossomo ou lisossoma. Essa organela é responsável pela digestão da célula. Então, tudo que entra na célula, os lisossomos vão lá, envolvem e fazem a digestão das partículas que entrarem dentro da célula. Vamos ver agora o centríolo, que são esses bastõezinhos meio estrelados, eles têm a função de atuar na reprodução da célula, tá? E eles só existem na célula animal, que é esse exemplo aqui. Na célula das plantas não existe centríolo. Então, essas são as organelas básicas da célula, tá? Nós vamos estar conhecendo outras estruturas que não estão presentes aqui nessa figura e outras estruturas que só fazem parte da célula vegetal e algumas que só tem na vegetal e não tem na animal, mas em plano básico são essas as organelas existentes. Então agora você tem uma atividade para fazer. Resolva as perguntas da página 26 e 27 do seu livro de ciências. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Bom estudo!